Finalmente saiu, né? Pois é, fico muito feliz. Deu Ai, certo, deu deu certo. certo. Vicky, como que fala o seu sobrenome? Check-in. Como se Fekini. fosse um quê? Ah, tá. Perfeito. Olá, eu sou a Tamara E eu sou a Thaís. e hoje no nosso quadro Babu Convida temos uma youtuber mulher que tem um canal muito bacana recheado de indicações de filmes e séries lésbicos e bissexuais. Vicky Fekini é atriz, jornalista e ativista lésbica, criadora do canal Censuradas, onde ela compartilha dicas LGBTs, vídeos de viagens e muito mais. Vicky, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes com a sua participação. Você já é uma querida pra gente. Ah, obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Bom, a maioria das youtubers lésbicas e bis, elas costumam voltar o canal e o conteúdo mais para a vida pessoal, para a questão da aceitação. Isso nunca foi uma vontade sua? Porque o seu canal ele tem um foco bem específico em indicação de conteúdo, né? Então, logo a primeira vídeo que eu coloquei voltado para o público LGBT foi de indicação mesmo. Era uma vontade que eu tinha de falar sobre o que eu queria que tivessem me falado. Então, a princípio, eu nem pensei em falar sobre a minha vida em particular. E, além disso, a minha esposa, que fazia o canal comigo, ela é muito reservada na vida particular dela, assim, no geral. Então, isso nunca foi uma coisa que a gente pensou em fazer. Apesar da gente já ter feito alguns vlogs e mostrar viagens também, mas focar mesmo na nossa vida, não, até porque eu acho que dá um direcionamento diferente, as pessoas se sentem mais à vontade para falar da sua vida também, na sua vida, assim, meio que dar palpites na sua vida, e não é o meu intuito. Eu sempre fui muito livre na minha criação, com a minha família, então eu nunca tive esse intuito de outras pessoas dando sugestões na minha vida, então para mim isso sem chance. Aham, não faz sentido. Perfeito. Uhum. Então conta pra gente como foi essa sua proposta inicial para criar o canal Censuradas. Como que foi que surgiu a ideia? Olha, foi muito do nada mesmo. Eu, por incrível que pareça, eu sou bem out assim, de tecnologia. Então, a princípio, eu não entendia o YouTube, eu não sabia o que que era. Eu achava que era tipo um Google Drive. Você colocava as coisas para salvar lá. Eu tinha vários vídeos salvos de viagem, assim, tudo privado. E aí, um dia eu vim me mudar de Salvador para cá, para o Rio, e decidi mudar, filmar essa mudança para mostrar para meus amigos, que eu sabia que todo mundo ia perguntar como é que foi e tal. Fizemos um vídeo para mostrar para os amigos. E aí, como teve essa questão de editar, de publicar e de botar para outras pessoas verem, eu falei, pô, que legal, né, que dá para fazer aqui. Por que então a gente não fala sobre o que a gente queria ouvir, sobre dicas de filmes e séries que a gente se mata tanto para encontrar, né? E aí foi assim que surgiu, mas de início não tinha nomes censurados, não tinha o intuito de ser um canal, foi mais assim, uma coisa que eu joguei no ar para ver o que que acontecia. E só depois dos 1.000 inscritos que a gente recebe aquele e-mail do YouTube, olha, você pode escolher um nome. Eu falei, nossa, você pode escolher nome. Aí que veio todo o conceito dos censurados. E esse nome Censuradas apareceu pra você já assim, rapidinho? Como você fala, a maioria dos canais lésbicos, LGBTs, tem o nome da pessoa, né? Uhum. E eu não queria o meu nome, eu não queria que fosse o nosso nome. Então, a gente tentou colocar um nome mais que englobasse todo mundo. E aí a gente pensou, pô, vários conteúdos que a gente vai falar aqui foram ou são censurados. Nós, na nossa própria vivência, somos censurados. Então, vamos colocar isso. Vai ter tudo a ver. Sim, tem tudo a ver. Esse nome é ótimo, realmente, muito bom. Obrigada. E o seu canal ele tem bastante engajamento, né? Em que momento você notou esse retorno da comunidade? Foi em algum vídeo específico que você postou? Olha, desde o início, o crescimento foi muito gradativo. Não foi um canal que, assim, do dia para noite tinha 10 mil. Foi uma coisa que demorou bastante, foi crescendo bem aos poucos. Apesar dos primeiros vídeos terem tido muita visualização, mas acho que o maior bom, assim, foi quando eu postei a minha websérie autoral, que foi em 2018. Foi o Censurados Reality Show. E aí a galera amou, e aí do nada, tipo, eu postei, acho que tinha uns 10 mil inscritos. Assim que eu postei, foi 30 mil, e aí
continuou crescendo. Então, acho que começou de lá e aí continuou crescendo. Caraca. Perfeito. Aproveitando isso que você falou da websérie, o Censuradas Reality Show, então conta pra gente como que foi a criação desse projeto. O que você mais gostou dele? Nossa, nem sei dizer, tipo, eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer. Foi um momento do canal, assim, muito decisivo. Foi na época que eu decidi levar o canal sozinha, porque a gente foi vendo que o canal estava tomando um rumo muito, muito maior do que a gente imaginava. E para dar conta, a gente precisava tomar algumas decisões importantes. E aí a gente decidiu que Isa, como tinha pouco tempo e também não gosto tanto dessa visibilidade, ela ia sair do canal e eu ia levar sozinha. E aí foi um momento que eu peguei assim para levar o canal com toda a força, dar todo o gás. Comecei a postar 4 vídeos semanais. E eu falei, não, cara, falta alguma coisa, falta alguma coisa. E aí que eu tive esse insight de fazer uma websérie. Do nada, eu nunca tinha feito, assim, eu mesma já tinha participado de alguma coisa, mas nunca na frente. E aí, como eu sou atriz também, e é uma profissão que é muito complicada, né? A gente, para fazer contatos e tudo mais, eu falei, quer saber, eu vou fazer a minha. E aí eu tava com várias ideias na cabeça já, eu sentei, fui colocando tudo no papel, fui lembrando de todos os ensinamentos que eu tive ao longo da meus estudos como atriz, como jornalista também, que tem muito a ver, e dos trabalhos que eu já tinha feito. Fui estudando mais coisas na internet e falei assim, eu quero fazer em tempo recorde. A gente gravou em 3 dias, com celular, com o que tinha, foi muito louco. Caraca, em 3 dias? Porque eu tava muito aquilo na minha cabeça, falei, não, eu preciso fazer agora. Foi uma loucura, assim, que aconteceu. E deu muito certo. Foi muito difícil, foi bem estressante, mas ao mesmo tempo foi muito divertido e foi uma experiência única. Então você é bem decidido. Se você coloca uma coisa na cabeça, você produz aquilo com intensidade, né? Sim. E eu acho que se Caraca. não tivesse sido assim, talvez não tivesse saído, porque é uma montanha-russa de emoções. Vocês produzem também muito conteúdo, vocês devem saber, né? Então, por isso o choque, assim, 3 dias é Sim. muito corrido. Muito Foi corrido. uma loucura. Não, mas eu senti isso que você falou, que foi logo depois que você comentou que a Isa decidiu sair, você assumiu o canal. E meio que eu e a Thaís estamos passando por um momento assim, porque nós éramos em 4. E aí 2 das meninas também decidiram sair para fazer outras coisas, focar né, em outros projetos pessoais delas. E aí ficou eu e a Thaís e agora a gente teve esse mesmo sentimento, que a gente quer uma nova temporada da nossa websérie, que é Retalhos. E aí a gente falou, não, vamos fazer, vamos investir, vamos entrar de cabeça. E aí a gente decidiu fazer em 2 dias. Tá vendo? É assim mesmo. E dá certo, galera. Dá certo. Se não fizer, não tem como. Você não vai ter um material se não fizer. Mas voltando pro seu canal, pra questão de indicações e do foco específico que você tem, como é que você consegue se manter ligada em tudo que tem de lançamento? Porque você dá dica de Amazon Prime, Netflix, YouTube, tudo. É bem complicado. Você fica assim meio que sem tempo. Eu gostaria, inclusive, de ter mais tempo para poder assistir a tudo, mas é impossível. O que eu faço, assim, são várias linhas de pesquisa. Primeiro, eu tenho muita indicação das inscritas também. Elas me mandam ou no privado ou lá e fala sobre isso. E às vezes é uma coisa que eu não falei, eu falo, deixa eu pesquisar. E eu vou atrás para saber o que é. Algumas coisas, por eu pesquisar muito, tem aquela questão do Google, né? Você pesquisa muito, aí vai aparecendo mais coisa para você. Tem alguns sites também que eu costumo olhar bastante, ou até outros canais mesmo. E eu tenho também vários streamings. Eu tenho uma parceria muito legal com o Telecine, então eu costumo ver coisas lá. Eu também divido alguns streamings com umas amigas. Aquela questão, dá para 5 pessoas, então você paga tal streaming, eu pago tal streaming. E aí eu consigo ver vários, porque bem o que você não tem, é o que tem o que você quer assistir. É impressionante. Você faz todos, aí aparece uma coisa que você quer assistir em outro. Então é complicado, mas basicamente é isso. Eu faço minhas pesquisas independentes, principalmente quando alguém pede, fala sobre um filme com mulheres pretas, um filme, uma série com
LGBTs PCDs. Eu falo, tá, vamos então fazer essa pesquisa específica. Uhum. Então, é basicamente isso. Pesquisas por fora que eu faço, sites, indicação do própria internet, indicação de inscrita. E chega uma hora que você cansa, que você fala assim, eu não quero ver mais nenhum filme LGBT. Chega na minha vida, eu tô de férias. Não, tem uma hora que fala assim, meu Deus, eu preciso de mais tempo para ver mais filmes. Então tá certo. Então tá bom. Menos mal. Já passei por isso, entendo o que você tá dizendo. Que bom. Então, agora sobre os seus vídeos de viagem que tem no canal. Realmente essa parece ser uma paixão sua, né? Você faz bastantes viagens. E a gente queria saber como que foi essa transição para você, se foi natural você começar a postar esses vídeos no canal, já que você já dava dicas de conteúdos, né, filmes e séries, você falou, quero dar dicas de viagem também. Na verdade, o primeiro vídeo que eu postei foi o da mudança, então meio que era um pouco de viagem. E aí depois eu sempre tive o costume de filmar coisas das minhas viagens, eu até botava, né, no Google Drive do YouTube. Eu adorei essa ideia de YouTube. É meu Google Drive. Não, mas não é no Google, não, é no YouTube. Mas era muito pra mim. E aí eu pensei, nossa, mas a gente aprende tanto quando a gente ensina, então por que eu não ensino o que eu tô vendo aqui? Porque aí eu fixo melhor e eu posso passar para as pessoas. Eu sempre gostei muito de assistir vídeo de viagem também. Então, eu achei que seria legal. Eu até pensei, ai meu Deus, mas será que é uma ideia muito louca, que as pessoas vão ficar tipo, por que ela tá postando isso aqui? Porque não era foco no canal, mas eu falei, quer saber? Eu vou botar assim. Eu gosto desse tema, eu assistiria, então eu vou colocar. E aí, tipo, não é o carro-chefe do canal, mas tem muita gente que curte, que comenta, nossa, outra aventura, que legal. E agora na pandemia também, até dicas mesmo, alguns vídeos que eu já tinha feito, as pessoas falam, nossa, pelo menos a gente sai de casa de alguma forma. Você achou um grupo dentro do seu grupo já que queria também esse conteúdo, também criou uma audiência para esse conteúdo. Agora, para encerrar, vamos encerrar, claro, com indicações. Então, uma série LGBT de 2020. 2020, tem um amorzinho que é The Wilds, acho que é da Amazon Prime. Eu amei, assim, eu já amava Lost. E aí, quando eu vi que seria Lost com meninas e que tinha personagem LGBT, eu falei, preciso ver. É Lost com uma viagem também bem forte, né, na história. Essa eu não vi ainda, tá na lista. E um filme de 2021, né, que já lançou e que você mais gostou até o momento? Um filme de 2021... gente, qual foi aquele que eu assisti? Nossa, me fugiu o nome agora. O último que eu assisti, eu fiquei um pouco decepcionada. Eu esperava muito dele, que era The World to Come. E aí, quando ele lançou, que eu assisti, assim, pelo nome, né, The World to Come, você imagina que vai vir uma grande coisa e não é ruim, mas não é o que eu esperava. Agora, um que eu tenha gostado muito, acho que eu ainda não assisti nenhum. Não, tem o Seven. Tem o Seven, que é um filme independente, tá no YouTube. Ele é bem curtinho e ele é bem focado assim, em duas personagens só, ali o mesmo ambiente o tempo inteiro, mas eu gostei muito dele. Não conhecia esse, vou dar uma procurada. É a nossa vibe, né? Dá uma olhada, já que tá no YouTube. Um ambiente. Um ambiente, duas atrizes, conhecemos bem. E para finalizar, um livro LGBT que você acha que seja essencial ter na cabeceira? Nossa, meu Deus, tem tantos livros que eu já li no canal. Vai ser difícil escolher um, cara. Tem um que tem muito tempo já que eu li, mas que eu gostei muito, que se chama O Relógio das Flores. Acho que é da Drey Damaso. E ele é muito bom porque é diferente do Seven, ele tem vários personagens, tem vários núcleos que você vai olhando ali, que você vai conhecendo, e eu gosto muito disso também. Apesar de eu gostar quando foca, eu gosto também quando dá essa abertura maior. Mas nós tem tantos livros bons brasileiros, e o bom é isso, que a gente não precisa ir lá fora, né? Tem muita coisa legal aqui também, muitas autoras
que eu indico lá no canal, que são brasileiras, a maioria. Ah, Exatamente. isso é muito legal. Muito bom mesmo. Que a gente tem mais uma tendência a ir pra fora, né? Exato. Olhar pra fora e tal. Mas é isso. Foi isso. Foi rápido, foi tranquilo. Acho que encerramos, né? Não, muito E te obrigada. agradecer Claro. pelo tempo, por sentar com a gente, conversar. Obrigada a vocês, meninas. Beijos, querida. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Estamos de olho no canal, vamos continuar acompanhando. Eu também vou acompanhar o de vocês, sempre indico lá. Ai, que bom. A gente fica muito, muito feliz.